entrando no ar mais um programa Cartas na Mesa. Esse programa aqui já tradicionalmente às quintas-feiras, 22 horas, entra no ar, para o entretenimento aí de todo o nosso público, os nossos queridos amigos telespectadores da TV Altiora. Primeiramente, eu devo salientar e ressaltar aqui uma menção honrosa para toda a diretoria da TV Altiora, que no dia de terça-feira acabou fazendo um evento aqui chamado a Programação de Dezembro, um evento que reuniu mais de 200 pessoas aqui na nossa emissora, com as ideias avançadas que se pretende fazer aqui na TV Altiora, principalmente abrindo os sinais para as cidades como Atibaia e as cidades vizinhas, ampliando ainda mais o leque de telespectadores da nossa emissora. Então, eu devo parabenizar o Dr. João Júnior, nosso querido presidente, Dr. João Soares, meu querido amigo, diretor também, a Solange Baraldi, que assumiu aí o papel de gerenciamento de toda TV Altiora e que hoje nós já podemos perceber que a Altiora realmente mudou e mudou muito, e está mudando para melhor. Muito mais novidades nós teremos aí ao decorrer do tempo e eu gostaria de parabenizar a todos que participaram nessa terça-feira conosco aqui nesse jantar e quem vai ganhar com certeza absoluta é o público da nossa cidade e das cidades vizinhas. Bom, então agora vamos jogar as cartas na mesa como a gente faz todas as quintas-feiras. E hoje eu tenho um assunto muito interessante aqui sobre cervejas, mas logo de início já devemos falar que beber sempre com moderação. Se você dirigir, não beba. Se você beber, não dirige. Mas o nosso objetivo hoje aqui, a nossa conversa, o nosso papo com dois sommeliers de cerveja que nós temos aqui, que vamos apresentá-los, é para conhecer um pouco mais da história da cerveja, da harmonização da cerveja, dos componentes dessa cerveja e aquilo que eles vão falar sobre a fabricação, o consumo, ou mesmo como se manter uma cerveja em temperatura ideal, os componentes importados, não importados, como que surgiu a cerveja, em que época que surgiu. Nós vamos ter um papo bem gostoso e interessante com o nosso querido amigo aqui do meu lado direito, o Fábio Esteves, que é um sommelier de cerveja da ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Então, primeiro, boa noite para todos os telespectadores. Fábio. Boa noite, telespectadores. Obrigado pela oportunidade, doutor Eduardo. É um prazer estar aqui na TV Altiora mais uma vez e falar do consumo das cervejas artesanais especiais. Muito bem. E aqui também do nosso lado esquerdo, Gustavo Vassão. Acertei o nome, Gustavo? Sim, senhor. O nome eu acertei, o sobrenome que é um pouco mais difícil. O Gustavo também é sommelier de cerveja do Senac, mais da Domes, que é uma... Conta o que é isso, Gustavo. Dê uma boa noite, conta pra gente. Boa noite. A Domes é uma academia muito tradicional de cervejeiros que fica na Alemanha e ela é embaixada aqui no Brasil pelo Senac. Muito bem. Então o Senac é a escola que foi escolhida para trazer esse curso de sommelier de cerveja, que é aplicado com excelência em todo o mundo, toda a Europa, Estados Unidos, veio para o Brasil também. E agora forma profissionais sommeliers aqui. E o que eu quero dizer, explicar para os telespectadores, que essa conversa que nós vamos ter hoje não é sobre essas cervejas de consumo de massa. Sim. É uma cerveja especial que se degusta junto com determinados tipos de alimento, que faz uma harmonização. É um trabalho de estudo, não é você simplesmente encostar no bar e pegar a cerveja que tem lá. Então, existe uma ciência em relação a isso. Eu vou começar com o Fábio à minha direita aqui. Hoje como eu sabia que o Fábio vinha aqui, eu, para não passar vergonha, né, Fábio? Procurei aí no Dr. Google muitas coisas sobre cerveja. É óbvio que numa tarde você não consegue desvendar todos os segredos da cerveja, mas a cerveja data de uma idade muito remota, não é isso, Fábio? Conta um pouquinho pra gente daí, da época da cerveja. Consta aqui de 10 mil anos atrás, é verdade? Verdade. A gente aprende, né? E a literatura mostra que a cerveja remonta a quase 10 mil anos. A gente fala de 9, 8 mil anos na Suméria. A Suméria, só para você ter uma ideia, é um local onde fica o Iraque, o país Iraque. Então, a Suméria, por um acidente, né, doutor Eduardo? Alguém que deixou algum grão tomar chuva, ele germinou, aquele mosto, aquela água foi degustada
deu alguma coisa, porque germinado deu álcool, enfim. Então já tem, ela é mais velha que o vinho, só para vocês terem uma ideia. Fermentação natural, deixaram grãos ali e obviamente que não era o que a gente bebe hoje em dia, mas começa nessa data. Depois tem uma outra fase importante da cerveja, na Idade Média. A cerveja na Idade Média ela era consumida mais do que água, falta de saneamento básico, as pessoas bebiam cerveja porque era uma bebida aquecida e com isso ela ficava higienizada. Então tomava-se mais cerveja do que água na Idade Média. E na Idade Média também foi descoberto uma série de ingredientes, criado uma série de cervejas, e a gente pode falar, quando falar de escolas cervejeiras, né? E até chegar na cerveja que a gente bebe hoje em dia, que é a cerveja mais industrializada, com matérias-primas desenvolvidas em laboratórios, com leveduras, maltes e maltarias, enfim. Tem todo uma seara para a gente conversar horas sobre isso, mas... É uma ciência, né, Gustavo? É uma ciência. Olha, pelo que eu andei vendo aqui no histórico da coisa da cerveja, na Idade Média, como você falou, que a água devia ser péssimas condições ali, o pessoal muitas vezes trocava a água da cerveja porque ela fermentada evitava de ter algum micro-organismo, alguma bactéria patogênica que causasse algum mal para as pessoas. E aí, na época do Louis Pasteur, em 1880 alguma coisa, parece que já começou a se trabalhar mais com essas leveduras ou com uma fermentação um pouco mais controlada. A partir daí começou a ter uma qualidade melhor de cerveja, Gustavo, é isso? Sim, sem dúvida. Principalmente ali no final da Idade Média, começo do Renascimento, a cerveja teve um papel muito grande no desenvolvimento da ciência. Não só da ciência aplicada à cerveja, mas muito do que a gente tem de ciência hoje se deve a esse pessoal estudando cerveja nessa época. Pasteur, por exemplo, era cervejeiro, e se envolveu nisso e acabou desenvolvendo o método de culturas puras, ou seja, de isolar um micro-organismo numa placa de Petri para trabalhar com cerveja. E foi assim que foi isolada, na Dinamarca, a levedura Lager, que é a mais utilizada hoje em dia no mundo. A geladeira também foi criada para poder fazer cerveja Lager durante o verão, quando a temperatura não permitiria. E eu vou perguntar para vocês daqui a pouco de temperatura de cerveja, porque no Brasil é uma coisa, na Irlanda é outra, na França é outra, então a gente fala muito de vinho, a fermentação do vinho, a cerveja, e nessa história ainda tem uma coisa interessante da história da cerveja da Idade Média, que os italianos, os romanos, né, eles ficaram meio que possessos, que na Gália, na antiga Gália, tinha lá, a cerveja começou a aumentar a produção e todo mundo gostava muito de cerveja. E eles, para colocar o vinho romano na praça ou para todo mundo tomar, eles proibiram a plantação, destruíram, mataram meio mundo lá por causa da cerveja. Então você vê que realmente a história, tem muita história. Se a gente for ficar falando da história da cerveja, a gente passa aqui muito tempo. Mas você vê que requer um estudo muito grande, tanto histórico, mas como científico, né? Então, a partir aí de a partir de 1880, alguma coisa, na época do Renascentismo, onde você tinha pesquisa, já tinham cientistas, já tinham escolas de ciência, onde puderam se agrupar, fazer experimentos com alguns tipos de malte, alguns tipos de componentes da cerveja. Então, antes de mais nada, vou passar a bola de novo aqui para o nosso amigo Fábio. Quais são os componentes da cerveja, na realidade, para quem não conhece? Bom, cerveja, 90% da cerveja é água, né? Que também é outro assunto delicado. Tem gente que fala que tem que ser uma boa água, tem que ser uma água de montanha, uma água pura, etc. Tem gente que defende essas teses, tem gente que fala que água, independente de qual for a água, hoje quimicamente você faz a água rochosa, dura, enfim, como você quiser. Mas são 4 ingredientes, espero não errar, é água, malte, levedura e lúpulo, né, que dá o amargor. Então são 4 ingredientes básicos. Obviamente que desses 4 você tem um pouco mais de tipos de malte, tipos de lúpulo que dá amargor, amargor com notas de cítrica, amargor com notas de maracujá, amargor que dá notas de terroso, aí segue as escolas, tal. Mas são esses 4 ingredientes, repetindo, água, malte, lúpulo e levedura. É isso aí. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Esses componentes,
Nós temos no Brasil a água, a gente sabe que tem bastante água, água boa, água de qualidade. Agora, e o resto dos ingredientes? O malte, o lúpus e o outro é A levedura. a levedura. Nós temos esses componentes que são fabricados no Brasil, ou plantados, ou existe aqui no país, ou tudo isso é importado? Atualmente, a gente tem condições de produzir no Brasil, por exemplo, o malte para a produção de cerveja. A gente tem uma larga produção de malte no Brasil que supre a grande maioria das nossas cervejarias nacionais. Acontece que a cevada não é uma planta originária das Américas. Como o berço da cerveja está no Velho Mundo, está lá na África, norte da África, Europa, ela é feita tradicionalmente com ingredientes que crescem lá. Lúpulo, por exemplo, a gente não tem como plantar no Brasil. A gente não tem, como a gente chama no vinho, terroir, para ter lúpulo no Brasil. Porque precisa de muitas horas de sol durante o verão e de noites muito frias durante o inverno para florescer, para ser viável economicamente plantar. Então o lúpulo que a gente usa no Brasil é todo importado. Porque a gente não tem produção aqui. Entendi. E a levedura também é uma levedura tradicional que existe no ambiente europeu. E ela começou lá, selvagem, do ambiente, sendo usada por muitos anos. A grande maioria do tempo, desde que se faz cerveja, não se soube da existência de levedura. Era uma coisa mística. Tinha explicações, tinha deuses, tinha mágica. Então, e daí isso foi sendo descoberto. Então tem que ser uma coisa natural da Europa. A cerveja é um fruto do terroir europeu. Beleza. Quer dizer, então no Brasil a gente realmente não tem esses produtos, a maioria deles são importados. O malte, com exceção, onde que se tem o malte, se produz o malte aqui no país, no Brasil? A gente tem uma plantação grande no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Na porção sul do Brasil, mas aí tem plantações aqui no estado de São Paulo, tem plantações no Mato Grosso, tem plantações em Minas Gerais. A cevada não é tão exigente com relação ao clima, ao solo e tudo mais. O lúpulo é mais complicado. Então aí o Brasil acaba importando e, quer dizer, o Brasil, as fábricas de cerveja do Brasil acabam importando e os componentes realmente cada um faz, tem a sua mágica, a sua química e a sua fórmula, não é isso? Agora deixa eu fazer uma pergunta para o nosso amigo Fábio aqui. Fábio, existem essas cervejas caseiras. Aliás, o Gustavo é especialista em cerveja caseira? Gustavo me ensina toda hora, né? A gente trabalha junto, né? Na Biermenics. Gustavo me ensina porque ele faz cerveja em casa, né? E assim, o que mais me impressiona é que ele nunca bebeu cerveja ruim. Não é porque ele só bebe o que ele faz, é porque ele começou com o pai, lá com 18, 17 anos, né? A fazer cerveja em casa, porque o pai dele queria beber cerveja boa. Então assim, imagina uma pessoa que pode beber álcool com 18 anos, começa a beber um produto feito com malte importado, com levedura importada, com uma coisa, é interessante. Então, e além disso, ele faz uma boa cerveja. Ô Gustavo, então conta pra gente aí, não vou dizer a fórmula não, pra todo mundo vai ficar no fundo do quintal hoje, depois do programa, vai empurrar o carro da garagem, vai importar o produto, vai fazer uma cervejaria em casa. Foi até uma coisa engraçada que a gente brinca muito, e tem os hermanos argentinos, né? Fala que é o país de uma única cerveja, né? A tal da... A gente vai falar o merchan aqui deles, né? Mas é o país de uma única cerveja. Mas lá eles têm uma produção caseira, assim, de vilas, de pessoas, de casa, de rua. É muito grande, muito maior, não sei, talvez até do que a nossa. Você deve saber mais do que isso. Me conta uma coisa, como é que é essa experiência de fazer cerveja em casa? Me perguntar se dá certo, eu vou falar, é óbvio que dá certo, mas a qualidade da cerveja, eu não entendo muito de qualidade de cerveja, obviamente, como sommelier, são pessoas especializadas. É a mesma coisa que um degustador de café. Eu sou bebedor de café, apreciador de café. Tem o degustador de café, que ele sabe se o café é mais ácido, menos ácido, é mais duro, é mais mole, é mais torrado, menos torrado. Na profissão de vocês, com certeza absoluta, é a mesma coisa, né? Então, como que você chega num tempero, entre aspas, para se fazer uma cerveja caseira que seja apreciável, de gosto, um padrão de gosto, que o gosto também é variável, né, Fábio? Para cada pessoa, cada um tem um gosto de cerveja, mas um padrão de qualidade, que você se compara a uma cerveja já feita aí há muito tempo, lá na Europa. Fazer cerveja em casa é maravilhoso. É uma experiência que quando eu não consigo fazer, eu fico doente. Porque acaba sendo muito prazeroso, você faz a cerveja, cozinha, faz uma braçagem, fez a receita, adiciona lúpulo, filtra essa cerveja, põe para fermentar. Ela vai ficar, as cervejas que normalmente se fazem em casa vão ficar 7 dias fermentando, depois mais 2 semanas maturando, delas vão para a garrafa, são de mais 2 semanas em garrafa.
Então é um processo que precisa de muito cuidado, precisa de toda a parte de sanitização, de fazer isso, evitar a contaminação, mas não é difícil. É uma coisa que você tem como pega, a gente já tem muita informação na internet, tem boas lojas de insumos para cervejeiros caseiros aqui no Brasil, entregam pela internet, te recebe, você conversa, monta a sua cozinha em casa e é um processo delicioso. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. A tampinha, obviamente, deve ser alguma coisinha que você fecha e, né, deve existir uma peça, algum mecanismo que você possa estar fechando para poder ela fermentar lá de uma vez e ficar legalzinho. Então, veja só quanto tempo leva para fazer uma cerveja. Então, os nossos amigos sommeliers aqui não são aquelas pessoas que querem beber a cerveja, não vão fazer para tomar a cerveja, vai fazer para testar, para poder avaliar a qualidade, melhorar um pouco aqui, melhorar um pouco ali. É isso, Fábio? Eu não posso falar com a propriedade sobre feitura de cerveja, porque eu não sou um cervejeiro como o Gustavo. Mas o que eu posso dizer a vocês é que está crescendo o mercado de cervejeiros caseiros. A cada dia que passa a gente vê as publicações que são vinculadas, a quantidade de sites especializados, de blog, de jornalistas, os espaços que os jornais dão na área de gastronômica, tanto falando de cerveja de maneira semanal, enfim, as pessoas fazendo mais em casa. Como a gente brinca no meio de cerveja, dos sommeliers, de quem bebe, dos curiosos, enfim, eu ainda não fui mordido, embora eu já fiz um pequeno curso de cerveja caseira em São Paulo, mas ainda não fui mordido pelo bichinho, pelo mosquito, que você fica empolgado para fazer cerveja em casa e dá trabalho. Ou pelo fungo da levedura. Eu acho que você não foi contaminado pelo fungo ainda que fermenta essa levedura toda. Bom, Fábio, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Conte para nós depois, se a gente passa aqui a conversa para o Gustavo também, os tipos de cerveja. A grosso modo, eu sei que tem N tipos, mas vamos falar os que a gente pode encontrar por aqui, o que é mais fácil, não sei se é importada ou não é importada, mas eu, como uma pessoa leiga, a cerveja escura, a clara, a cristal, a bock. Então, conta pra gente como que é a diferença dessa cerveja, qual é o momento de apreciação delas, quer dizer, é como vinho, né? Tem o vinho também, tem aquela coisa, não, esse harmoniza com a carne vermelha, esse harmoniza com a carne branca, esse harmoniza com o peixe, esse harmoniza com não sei o quê, mas eu já ouvi sommelier de vinho falar também, olha, cada um pode tomar na temperatura que você quiser, pode tomar gelado, pode tomar na temperatura ambiente, sabe? É a gosto do freguês. Então, a cerveja é assim também? Vamos lá. A cerveja, antes de mais nada, eu queria deixar uma coisa bem clara aqui hoje. A melhor cerveja que tem no mundo é aquela que você compra e você bebe, o seu gosto. Então, aqui eu não estou falando que a cerveja que é assim, assado, é melhor ou pior que outras. Agora, existem escolas cervejeiras, digo escolas, são estilos de cerveja. E dentro desse universo de escolas, que é a escola americana, a escola europeia, dentro da escola europeia tem a escola inglesa, tem a escola belga e... Escola inglesa, belga e alemã, né? E dentro dessas escolas tem os países que fazem parte. Enfim, existem mais de 200, 300 tipos de cerveja. Como o vinho é uma derivação de potência, de cor, de corpo e de grau alcoólico, né? Quanto mais robusta a cerveja, como o vinho, mais escura ela é, né? Então é uma pena, eu não me preparei para trazer aqui material didático, literatura, com alguma ilustração. Mas a cerveja ela tem uma régua de você, que vai das cervejas mais claras possíveis, que seria a Pilsen, que a gente comumente conhece como a gelada no Brasil, que é aquele tipo de coloração, até uma cerveja tão negra, tão preta, que você não consegue... que realmente é muito alcoólica e muito emblemática, né? Com notas de malte torrado, enfim. Então tem uma régua de classificação. Agora, existe aí o momento de se tomar determinados tipos de cerveja? Assim como o senhor falou... O momento que eu digo é o seguinte, o que a gente ouve aí falar, etc., por exemplo, as cervejas bock, as cervejas vermelhas ou a cerveja preta, ela... Se ouve falar que é melhor apreciar essa cerveja no inverno, a outra é melhor apreciar no verão. Então, até a gente vê propagandas aí na televisão, nas épocas de inverno fazem um tipo de cerveja, na época de verão um outro tipo.
Existe essa composição ou também é bem à vontade? Se eu quiser tomar uma Bock no verão, a Bock é aquela cerveja vermelha ou a escura, seja lá qual for, ou mais graduada alcoólica ou menos graduada alcoólica, existe uma relação de tempo, temperatura, ambiente para se fazer esse consumo, Fábio? Veja bem, é livre o consumo, obviamente consumo consciente é livre. Se quiser tomar uma cerveja alcoólica encorpada no verão, eu gosto bastante. Ou tomar uma cerveja mais leve no inverno, depende de você. Mas obviamente que a gente defende o seguinte, o nosso trabalho, além de falar de cerveja, ou a gente estudar sobre cerveja, é o componente de harmonização com a gastronomia. Isso. Né? Então, obviamente, quando você fala de harmonização, você vai ter que fazer certas ponderações. Né? Então, obviamente, que pratos leves, assim como o vinho. Desculpa comparar com o vinho, é que o vinho ele não é tão democrático como a cerveja. A cerveja reúne as pessoas, o vinho é uma coisa um pouco mais rígida, né? Mas você tem pratos mais leves, saladas, queijos brancos, você toma com uma cerveja mais leve. Aí você vai ter uma coisa mais encorpada, um prato com gordura, ou um prato com apimentado, ou uma carne de caça, você tem cerveja que combina. Então, não existe época para você beber, e sim harmonizar, né? Eu gosto de falar isso porque é uma das bandeiras que a gente defende, né? Sobre a harmonização. E a gente brinca, né? Sobre a harmonização, que a gente faz um desafio, que a cerveja harmoniza até com ovo, se você quiser, coisa que o vinho não consegue fazer. Não consegue fazer, tá certo. Ô, Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o país que fabrica a melhor cerveja? Na sua opinião, que o Fábio pode ser outra, na sua opinião, Gustavo? Essa é uma pergunta capciosa, doutor. Qual é o país que faz a melhor cerveja? Bom, tem que ir para tudo, né? Eu não tomei de todos os países. Fábio. A gente tem aí cervejas muito emblemáticas feitas nos Estados Unidos, cervejas muito importantes belgas, cervejas com centenas de anos de tradição. Então, para falar, acredito que seria um consenso entre cervejeiros, o país com as cervejas mais especiais, com cervejas para momentos únicos, tudo mais elaboradas, é muito difícil dizer. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria Bélgica. Bélgica a gente chama de Disneylândia do cervejeiro. É aquele lugar em que você entra em um bar e tem aí 2.000 rótulos de cerveja para provar. Eles imprimem o cardápio assim, em folha sulfite e não acaba, é infinito. E é duro escolher, né, Gustavo? Você precisa entender, né, Fábio? Gustavo, a gente precisa entender de cerveja para poder escolher, porque senão não é que nem o Oktoberfest, né? O Oktoberfest você leva um caneco desse tamanho, este caneco é o que tem lá, é aquela lá. Não é bem assim o que nós estamos conversando aqui. A história é outra. Você precisa conhecer, saber um pouco para poder apreciar, né, Gustavo? Exatamente. Agora, o país que melhor você, na sua opinião, tivesse que falar a Bélgica. A Bélgica. Agora, qual é o país que mais se consome cerveja? República Tcheca. A Tcheca? Eu achava que era a Alemanha. O alemão gosta de tomar uma cerveja, não? Sim. Eles tomam aquela cerveja, tomam aquelas canecas. E a temperatura que eles tomam lá é diferente da nossa? Porque o país lá é frio para chuchu, dependendo da época do ano, obviamente. O verão é um verão, mas não é como o nosso verão e não é como o nosso inverno. A temperatura deles lá de apreciar a cerveja é temperatura ambiente ou também é geladinha como a nossa? Então, acontece que muitas vezes para eles a temperatura ambiente é muito mais baixa que a nossa, né? Então, no inverno, uma cerveja alcoólica pode ser servida a 10 graus Celsius tranquilamente. A gente tem aí uma regrinha, mais ou menos, de servir uma cerveja especial de 0 a 3 graus acima da temperatura do volume alcoólico da cerveja. Nossa, então é uma coisa matemática, então. Mais ou menos. Uma cerveja 5% de álcool, você pode servir aí entre 5 e 8 graus Celsius. Olha só que legal, não sabia disso, não. Dá para se basear mais ou menos por isso. Então, mesmo? uma cerveja de 12% de álcool, tranquilo, servir a 12 graus Celsius. Dá para servir. Interessante. E a cerveja congela, né? A cerveja congelada estraga? Olha, estraga. Estraga. Perde propriedade. Né? Então, aquela coisa do churrasco da galera aí, se deixar correr lá, deixar no freezer e congelar, para os sommeliers, pode esquecer que joga fora. Quem está no churrasco lá ainda vai tomar. Espera esfriar, põe no tanque, né, enche de água e toma. Mas para apreciador, para sommelier de cerveja que congelou, ela está perdida. Sim, existe uma exceção.
Existe uma cerveja que, durante o processo, passa por um congelamento intencional. E esse congelamento faz com que, já que o álcool demora mais para congelar do que a água, ela peca a água e fique mais alcoólica. Esse é um processo alternativo à destilação, que é usado em cerveja. E assim se fazem as Eis, que vem do alemão gelo. Então, Eisbock é o estilo mais alcoólico de Bock e ela passa por congelamento durante o processo. Não durante a garrafa, não quando ela está pronta. Entendi. Mas durante o processo ela pode ser congelada para aumentar o grau alcoólico. Eu vou fazer uma última pergunta para o Gustavo agora e a gente vai para o comercial. No nosso país, aqui no Brasil, não sei se eu estou enganado ou não, né? Mas parece que o brasileiro, o gosto dele não é de cerveja com um teor alcoólico elevado. Eu não sei se eu estou enganado. Não sommelier, né? O povo em geral. Você não tem a graduação alcoólica, geralmente eles preferem tomar quantidades do que um teor alcoólico mais elevado, não é isso? Não sei, estou fazendo a pergunta que é para você me responder isso. Porque eu acredito que seja isso. O brasileiro ele gosta de ter um consumo, tomar mais em quantidade, mas com teor alcoólico menor do que uma cerveja com teor alcoólico grande, que dá uma diferença muito grande se tomar 1, 2, 3 copos, ou 3 taças, ou 3 tulipas de cerveja, você... Qualquer um que não está acostumado consegue tomar mais do que isso. E aí, Gustavo, conte para mim isso. Exatamente isso. A gente tem uma forma de consumo de cerveja no Brasil muito parecida com a norte-americana, como ela tradicionalmente é, de uma cerveja barata, uma cerveja produzida rapidamente e que acaba sendo leve e tendo uma taxa de rejeição muito baixa. É isso que acontece. A grande maioria das cervejas que a gente tem produzidas no Brasil são assim, elas vendem muito bem, elas são muito consumidas, cerveja para praia, tudo mais, e são consumidas em grande quantidade. É isso. E daí, com esse nosso movimento de cerveja especial, de cerveja artesanal, a gente vem trazendo a bandeira no sentido contrário, de falar beba menos, beba melhor. É isso aí, parabéns, Gustavo. Essa é a história, essa é a ideia. Nós estamos mostrando, falando, e apreciar sempre com moderação, de uma maneira que você deguste, sinta o gosto da cerveja realmente e aprenda a apreciar a cerveja. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já com a segunda parte do nosso programa aqui, com esses dois sommeliers de cerveja aqui. Espetáculo.